Gente querida, é a última segunda-feira do mês de maio e que privilégio nós seguimos juntos por aqui no canal do Aprova, construindo conhecimento e cidadania, de quebra por extensão, com esse nosso pão quentinho, pão fresquinho semanal, que é democrático. A gente consegue melhorar nossas performances em processos seletivos, concursos vestibulares e o que mais sugerir, demandar o nosso posicionamento, o nosso conhecimento de fato cuidadoso sobre as coisas que nos acontecem, sobre as coisas que estão à nossa volta no mundo cotidiano contemporâneo, sem desprezar a linha do tempo, mas sempre projetando, observando o que pode nos ocorrer. E sabe de uma coisa? O princípio, então, é sempre agradecer pelo momento que temos juntos aqui, pela oportunidade que temos, que compartilhamos. E nesta semana, como nas demais, pessoal, não tem sido tarefa simples escolher exatamente o que nós vamos tratar, o que nós vamos reverenciar aqui e dar mais, vamos dizer assim, destaque, né? Porque os acontecimentos vêm, surgem, se transformam. Já houve algumas vezes em que a nossa pauta caiu, né? Como se diz no jargão jornalístico, caiu a pauta porque mudou tudo no final de semana e a gente foi atrás da melhor maneira de fazer uma abordagem singular, sem nunca esquecer, pessoal, que a ideia que nós trazemos aqui não é para a gente simplesmente ficar na manchete da notícia. É saber o que a gente pode entender a partir disso e como trabalhar da melhor maneira possível com esses pontos de referência, né? Numa construção de argumentação sólida, de análise de itens, muitas vezes em questões objetivas também, que podem nos levar ou nos induzir ao erro se nós não tivermos o conhecimento associado, intertextualizado, aprofundado, particularizado que fazemos juntos por aqui. Então vamos nessa? Olha, não tem pouca coisa para a gente conversar neste início de semana, né? E sempre democrático, se você não está vendo hoje, já deixa guardadinho aí o tempo para ver em outro momento, não tem problema. Compartilha com outras pessoas também, aproveita e se inscreve e ativa as notificações se ainda não o fez. Gente, nesta semana então vou começar já dando o nosso sumário de abordagens aí. Olha só, quero conversar contigo sobre divulgação de mais um ponto de informação do IBGE a partir do censo de 2022 sobre pessoas com deficiência no Brasil. Vamos falar também do início das inscrições para o Enem 2025, que muda, o que temos de divulgação diferente, divulgação do edital nesta segunda-feira, dia 26, e início das inscrições. Vamos agradecer pelo tempo e pelos ensinamentos do professor Evanildo Bechara e do fotógrafo Sebastião Salgado. E vamos também conversar um pouco, pessoal, sobre, mais uma vez, mudança, nomes de rua, nomes de viadutos, o que temos aí como uma informação relacionada a São Paulo especificamente. E o que isso tem a ver com entendimento de história, com narrativas históricas e todas essas perspectivas. Vamos também aproveitar, entender e celebrar mais uma vez mais uma conquista do cinema nacional, né? O Agente Secreto ganha prêmio por ator Wagner Moura e por direção Kleber Mendonça no Festival de Cannes. Então, cinema falado em português sendo ovacionado. Isso é bom para todos nós. Queridos, vamos juntos então? Primeira coisa, sabe que não são poucas as vezes que eu faço referência aqui à necessidade e ao que nós temos como perspectivas para a formulação de políticas públicas no Brasil. Bem, vamos falar de mais uma delas, ou de mais um combo dessas políticas neste momento. Olha só, no último final de semana, o IBGE divulgou como números obtidos no censo de 2022, são mais de 14 milhões de pessoas com alguma deficiência no Brasil, pessoas com 2 anos de idade ou mais.
A primeira delas, ou a que mais aparece, gente, é de dificuldades de enxergar. Bom, aí você diz assim, Cleusa, tudo bem, o IBGE vem com esses números, né, sobre número de idosos, número de pessoas com deficiência, número disso, número daquilo. O que isso quer dizer ou por que isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa cidadania, no que isso mexe, se são só números, né? A minha questão aqui é justamente porque nunca são só números, sempre são números que quantificam pessoas, e pessoas que vivem com essas características, gente. E quando se fala em pessoas com deficiência, claro, aí diz assim, ó, eu já vou integrar agora aqui pensando no Enem, pessoal, porque vem aí, né, esse Exame Nacional do Ensino Médio mais uma vez, que é uma porta de entrada para as universidades e mais um pouco de coisas que temos aí neste ano, vou falar já já para você. Mas olha só, quando se trata disso, por exemplo, de discutir uma questão de inclusão, de discutir uma proposta de redação de inclusão para essas pessoas, é muito importante que a gente saiba quem mobilizar para dar coerência à discussão. Aí sim, nós vamos mobilizar o quê? Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, para viabilizar a criação e a execução cuidadosa e eficiente de políticas públicas que sejam de fato inclusivas para essas pessoas, né? Lembrando que são necessidades de deficiências diversas, por isso as políticas públicas também precisam ser diversificadas. E essa relação, pessoal, ou essa identificação do número de pessoas é importantíssima, inclusive para fazer pressão relacionada a essas demandas. Então, nesse ponto, já digo a você, olha, é uma discussão necessária, que bom que se lança luz sobre isso quando vem esses números, e que bom que a gente pode pensar sim e deve em ampliar, criar, ampliar, aplicar políticas públicas relacionadas ao tema, né, que sejam de fato inclusivas e coerentes. Quero aproveitar então, como disse, para relacionar aí ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Por quê? Porque tem sido, né, gente, todos os anos, já é uma característica no Enem oficial, a cobrança da discussão na redação para que os estudantes saibam como incluir algum grupo de pessoas que legalmente parecem ser incluídas, mas na prática não estão incluídas. E aí, nesse ponto, quando a gente pensa na proposta de intervenção, tem que pensar em política pública adequada, em mobilizar um ministério adequado, em mobilizar demandas para os entes adequados que possam agir. E estou falando isso também, pessoal, porque neste dia 26, nesta segunda-feira, nós temos a divulgação do edital do Enem 2025 com a abertura das inscrições e com a ampliação, desta vez, novamente, para que o Enem passe a valer de novo como prova que garante aí a realização ou a conclusão de ensino médio. Já foi assim no passado, o Enem já era uma prova que poderia ser usada para validar a conclusão de ensino médio, salvaguardadas outras questões relacionadas à faixa etária e tudo mais que aparecem no edital. No entanto, nos últimos anos isso não vinha acontecendo. Neste ano, há essa informação no edital incluída novamente. Então, sim, o Enem 2025 poderá servir aí de base ou de prova para a conclusão do ensino médio. De novo, digo, salvaguardadas, cuidadas as questões relacionadas à faixa etária, tudo isso que estão previstas no edital. Que mais é importante dizer sobre isso? Olha, de repente você conhece alguém que vai fazer o Enem esse ano, ou que seja oficialmente ou para treinar como é que estão os conhecimentos. Aproveita, divulga, compartilha essas nossas conversas que temos por aqui, porque certamente essas pessoas vão conseguir estudar um pouco mais a respeito de temáticas que são contemporâneas e que vale a pena a gente entrelaçar para ler melhor as questões, os conteúdos e a maneira de elaborar, seja a redação, seja de fazer os raciocínios das questões objetivas. Então, quero te dizer isso, que é coisa boa a gente fazer essa integração.
Outro ponto, gente, que quero considerar aqui é, de novo, muitas vezes quando a gente perde, né, um ícone de alguma função, de algum exercício profissional, a gente tende a lamentar e dizer, perdemos hoje fulano de tal, né? Eu digo aqui, e não é a primeira vez que eu faço, que a gente tem tido uma leitura um pouquinho diferente, pensando assim, ó, agradecer pelo tempo que essa pessoa dedicou, energia, construção, sabedoria entre nós e pelo legado que essa pessoa nos ofereceu. Bom, estou falando isso, gente, especialmente do Sebastião Salgado nesta semana e do professor Evanildo Bechara. Sebastião Salgado, gente, que nos brindou com coletâneas de fotos e com uma redefinição do que seja a alma da fotografia de um povo ou a alma da fotografia de uma exposição, as fotografias que contam histórias e como elas contam histórias em preto e branco. Então, se você não conhece ou se tinha ouvido falar assim de uma maneira de repente meio longínqua, olha, aproveita. Tem muita entrevista, muita coisa sendo divulgada ou sendo reprisada justamente por conta do falecimento do Sebastião Salgado. Então, é um momento de a gente agradecer e aproveitar para aprender novamente. Outra figura que deixa uma marca benéfica indelével na sua área de atuação é o professor Evanildo Bechara, gente, que faleceu aos 97 anos na última semana, era ocupante da cadeira número 33 da ABL, e eu faço menção específica porque diz respeito à minha área do conhecimento. Olha, vou te mostrar aqui, ó. Ele tem muitas publicações, gente, mas vou te mostrar 3 livros essenciais que têm a ver, dessa coleção Uma Vida Entre Palavras, que tem a ver com abordagens relacionadas, seja ao universo da filologia, da origem das palavras e das suas transformações, seja o universo da morfologia ou da análise sintática e também de referências semânticas. Vale muito a pena, inclusive faço questão de mencionar aqui uma entrevista que o professor Evanildo deu há algum tempo, e que ele disse assim, que perguntaram a ele, né, qual era a principal dúvida em todos esses anos que ele tinha respondido já em relação à língua portuguesa. Ele disse, a principal dúvida é organizar o pensamento. Sabe por quê? E aí, gente, isso bate de uma maneira muito significativa, assim, ressoa para a gente que trabalha com educação, quem trabalha com língua portuguesa e redação, né? Por quê? Ao longo da vida eu ouvi muitas vezes os alunos dizendo assim, professora, tá tudo na minha cabeça, mas na hora que eu vou colocar no papel, não sai. Justamente a gente tem esse ponto, né, de dizer assim, mas olha só, quer ver se está tudo mesmo na sua cabeça? Grava você falando as ideias para ver se elas estão organizadas. E possivelmente, gente, quando tá tudo na cabeça, mas não sai no papel, é porque as ideias na cabeça também estão desorganizadas. E essa referência que o professor Evanildo Bechara faz no alto da sua autoridade intelectual dentro da área, faz todo sentido. Então, eu aproveito para fazer esse desafio para você, dizendo assim, escuta, você também está com dificuldade de colocar as ideias no papel? Experimente organizá-las primeiro, também na sua cabeça, também no pensamento. Grave como estão organizadas ou perceba em que pé, em que ponto está a falta de conexão ou organização. Gente, então, toda e qualquer consulta feita por dúvidas a essa publicação, que é um legado intelectual incrível do século passado e deste século, vale a pena, professor Evanildo Bechara. Ponto importante agora, pensando, gente, em questões relacionadas a monumentos históricos, questões relacionadas a viadutos, ruas e tudo isso que tem a ver com narrativa histórica. Na última semana, a Justiça de São Paulo ordenou que a cidade mude o nome de viadutos e ruas. Essa legislação de mudança já havia sido aprovada há 10 anos e consolidada, inclusive, né, aprovada e levada a cabo legalmente.
No entanto, essa transformação, essa mudança ainda não foi feita. Nesta semana, então, a Justiça determina que dessa vez seja feita de fato, porque diz assim, ó, a terceira vara da Fazenda Pública, apesar de leis municipais e recomendações da Comissão Nacional da Verdade, consolida ou identifica aí, né, que o município ainda mantém inúmeros logradouros e equipamentos públicos com denominações que reverenciam personagens ligados à repressão política e violações de direitos humanos. Gente, isso não é inédito, não é só aqui no Brasil. A gente tem um processo, inclusive, que tem um nome para isso, chamado de revisionismo histórico. Isso já foi notícia, né? Por aqui a gente já comentou, tendo a ver com vários monumentos, inclusive nos Estados Unidos. E isso tem a ver com essas transformações da leitura que se faz da história, né? Obviamente da história de períodos anteriores, pela visão, pelas lentes do presente. Então, tô deixando o link aí para você também. E quero aproveitar, não com menos importância, gente, justamente para dizer a você, olha, eu também não assisti ainda ao filme O Agente Secreto, mas se é cinema brasileiro sendo premiado, que bom, é cinema nacional falado em português, né, gente? Isso nos ajuda aí a contar um pouco da história, um pouco mais do percurso histórico em língua portuguesa falada no Brasil. Um grande abraço a você, uma excelente semana. Espero te encontrar aqui no nosso primeiro grande, aí na nossa primeira discussão de junho, que vai acontecer na próxima segunda-feira, e que a gente esteja bem. Sabe por quê? Vem aí um final de semana, pessoal, que deve ser de bastante frio nas regiões sul e sudeste do Brasil. Então eu já aproveito aqui e faço também, olha, a informação do Enem aí ser validado para conclusão de ensino médio é utilidade pública. A informação sobre o frio também é de utilidade pública e é de apelo. Vamos doar agasalhos, gente, sempre. Tudo que a gente não usa em relação a agasalhos pode servir para alguém que esteja precisando. Um grande abraço a você, uma excelente semana. Nos vemos aqui em junho com a voz cada vez melhor. Tchau, tchau, tchau.